Como lidar com branco em suas apresentações? Meu nome é Bianca Aido, sou fonoaudióloga, especialista em voz e coach em comunicação oral. E minha missão é ajudar você a falar com naturalidade, desenvoltura e autoridade. Você já esteve em uma situação importante, dando uma aula, uma palestra, fazendo uma apresentação, uma reunião, que estava desenvolvendo o assunto e de repente, deu branco. E aí, começou a ficar nervoso, o coração começou a acelerar, o frio na barriga se intensificou, as mãos começaram a suar. E aí, o que fazer numa situação como esta? Em primeiro lugar, é importante saber por que é que o branco acontece. Ele pode acontecer por falta de preparação técnica, onde a pessoa não tem o domínio do conteúdo e não sabe nem onde recorrer para desenvolver esse conteúdo. Pode acontecer por falta de preparação emocional, quando o indivíduo não tem o controle do nervosismo e fica pensando no que os outros estão achando. Pode acontecer por desconcentração, que qualquer movimento, qualquer mudança no cenário já desconcentra quem está falando e aí a pessoa se perde. Pode acontecer por excesso de informação, que é o mal do século, muitas informações na cabeça e aí quem está falando não consegue focar no seu assunto e acaba se perdendo. E o branco pode acontecer também em função de um texto decorado. Quando existe um texto que tem que falar tal qual ele é, que não pode ter improviso, também qualquer situação de barulho, de ruído, de alguém que desconcentra na plateia, pronto. A pessoa que está falando este texto, ela acaba se perdendo e o branco é inevitável. Uma vez que isso acontece, é importante saber como lidar com os brancos sem chamar muita atenção. Existem dois tipos de branco: branco de palavras e branco de ideias. E o que é o branco de palavras? O branco de palavras ocorre quando uma palavra foge. E a dica é: busque um sinônimo, uma palavra parecida àquela que você esqueceu. Se isso não for possível, tem outra dica. Repete a palavra que antecede a palavra que você esqueceu. Eu vou dar um exemplo. Uma aluna minha utilizou essa técnica quando ela foi falar sobre pessoas que são fãs de bandas. Ela estava falando e aí ela começou a dizer que existem pessoas que ficam muito fanáticas pela sua banda favorita. Na verdade, ela não queria dizer fanática, ela queria dizer que as pessoas ficam muito obcecadas, mas ela não encontrou a palavra obcecada e buscou uma palavra parecida, similar. Você não precisa necessariamente utilizar a palavra que você estava planejando. O importante é transmitir a mensagem sem chamar a atenção do branco que você teve. O outro tipo de branco é o branco de ideias, que é quando você esquece completamente uma parte do assunto. Se isso acontecer, retome a última frase para ver se a ideia surge. Se não for possível, utilize expressões como, por exemplo, ou seja, enfim, isto é, e siga em frente, ignorando a parte que você esqueceu. Se mais adiante você lembrar, você retoma. Caso isso não aconteça, ninguém vai te cobrar pelo que você esqueceu, afinal de contas, você só mesmo sabia sobre esta parte. Gostou das dicas?